Olá, seja muito bem-vindo. Sou João Raposo, fisioterapeuta, constelador sistêmico e hoje eu quero falar para vocês de um tema bem profundo aqui no canal. Eu quero conduzir você por um tema é um tema delicado, mas ele é um tema muito comum mais comum do que as pessoas imaginam, que é a dinâmica entre o dependente emocional e o codependente, que é uma relação que, apesar de parecer uma relação amorosa, muitas vezes é uma relação de prisão. E hoje a gente vai olhar para isso juntos pela lente da constelação familiar sistêmica, da psicologia, dos arquétipos, da mitologia, que há milhares de anos já descreve esse padrão do ser humano. Então, vamos para uma imersão aqui de autoconhecimento. Meu intuito aqui é ajudar. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de alguém que precisa do outro para existir, alguém que sente que sozinho não consegue realizar as coisas, alguém que teme o abandono, a rejeição, o silêncio, teme a distância. E o dependente busca no relacionamento aquilo que ele não recebeu na infância, né? Presença, acolhimento, validação, colo. Já a pessoa codependente é aquela que precisa ser necessária para existir. É quem salva, é quem cuida, é quem resolve, é quem dá conta de tudo. É aquela que muitas vezes acaba assumindo a função do pai, assumindo a função da mãe dentro de uma relação. E um precisa ser cuidado e o outro precisa cuidar. E esse encaixe, embora pareça perfeito, é receita para relações profundamente desgastantes, profundamente tóxicas. E a grande pergunta é: de onde vem tudo isso? E é aqui que a constelação familiar sistêmica dá algumas respostas profundas para a gente. E o dependente normalmente vem de uma experiência, de uma carência materna, de ausência emocional, de um pai que foi frágil, de um pai que foi distante, ou de um ambiente onde a criança não teve uma segurança para ser ela mesma. E essa criança aprendeu que precisa daquela mendigar amor, que precisa se adaptar, que precisa ser boa, boazinha, ser quieta, ser perfeita, para não perder o pouco afeto que ela já recebe. Já o codependente vem de outra dinâmica. Geralmente ele cresceu assumindo responsabilidades que não eram suas, cuidando emocionalmente da mãe, mediando conflitos, sendo o adulto da casa quando ainda era muito criança, e ele aprendeu que seu valor está em ser forte, em salvar, em resolver. E agora na vida adulta ele acaba repetindo esse padrão e atrai parceiros fragilizados para manter essa função que um dia garantiu a sua sobrevivência emocional. E isso não acontece só no campo familiar. O Jung mostra que tudo isso tem raízes arquetípicas profundas. E o dependente, ele representa o arquétipo da criança ferida que busca proteção, fusão, cuidado e teme a separação. Representa também o arquétipo do amante, né, que busca intensidade, presença extrema. Já o codependente, ele manifesta o arquétipo do cuidador, do bom samaritano, que se sacrifica, e também o arquétipo do herói, aquele exausto, aquele que carrega o mundo nas costas. Quando o dependente ele encontra o codependente, é como se fosse duas feridas que se reconhecem e se encaixam. Mas esse encaixe ele acaba não curando, ele aprisiona. Na mitologia, a gente vê isso com clareza impressionante, né? Na história de Deméter e Perséfone, a gente vê uma mãe superprotetora e uma filha que não consegue também se desligar dessa mãe. Quando elas se afastam, o mundo acaba parando, né?
não há vida, não há alimento. É o símbolo perfeito da relação de fusão entre dependente e codependente. É um emaranhamento, é uma simbiose. Em Eros e Psique também a gente vê isso, né? A gente vê a dependência do amor do outro para existir. No mito de Prometeu, eu já fiz vários vídeos sobre isso, né? A gente vê o codependente supremo, aquele que salva a humanidade, mas ele paga com o próprio corpo e paga repetidamente por sua necessidade de servir. E esses padrões eles aparecem em mitos porque fazem parte da nossa alma. São estruturas universais. No fundo, tanto dependente quanto codependente, eles carregam a mesma frase interna. Eu não fui visto, eu não fui amado do jeito que eu acabava precisando. E são duas formas diferentes de expressar essa mesma dor, né? A dor da criança que não fora que ela acabou não sendo acolhida e a dor da criança que teve de ser forte demais, a dor de quem tomou um lugar de quem não era seu, a dor de quem não pôde ser criança por tempo suficiente e por isso essas relações elas geram tanta dor porque 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 dois adultos entram em cena, mas quem se relaciona são duas crianças feridas. Uma pedindo colo, outra oferecendo um colo que nunca teve. E a pergunta é: como sair disso? O dependente ele precisa aprender a se autorregular emocionalmente. Precisa aprender a respirar, a se organizar, tomar decisões, se ver como adulto. Ele precisa fortalecer o eu que foi enfraquecido na infância. E o codependente, ele precisa parar de salvar quem não pediu para ser salvo. Ele precisa soltar esse controle, ele precisa permitir que o outro cresça, ele precisa reconhecer a sua própria vulnerabilidade, ele precisa aceitar que ele também precisa ser cuidado e que ele não é uma pessoa invencível e que a vida adulta não é sobre carregar ninguém, é sobre carregar. E não é sobre carregar, na verdade, né? É sobre caminhar lado a lado. Nessa visão sistêmica, é fundamental que cada um volte para o seu lugar. E nenhum parceiro pode ser pai ou mãe do outro. O relacionamento, ele precisa ser entre adultos, de equilíbrio. E isso só acontece quando cada um olha para a sua história, honra a sua própria dor, devolve aquilo que não pertence e reconhece que hoje pode fazer diferente, pode ser adulto e cuidar da sua criança. A cura acontece quando a criança ferida encontra o adulto sábio, quando o cuidador se transforma em mentor, quando o herói exausto deixa de carregar o mundo e aprende a carregar apenas as suas dores, a si mesmo. Quando o amante deixa de buscar essa fusão e aprende a amar com mais maturidade emocional. E aqui vai uma verdade muito profunda, né? Ninguém se liberta de um padrão da noite para o dia. É um autoconhecimento. E todos podem iniciar a jornada dessa transformação. Tudo começa no momento em que você percebe que aquela dor não é mais quem você é apenas parte da sua história. E eu quero que você entenda algo hoje. Dependentes e codependentes não são quebrados, não são fracos, não são errados, não são pessoas que desenvolveram estratégias emocionais, né, para sobreviver. Mas agora, adultos, essas estratégias já não servem mais. Agora o que cura é consciência, é presença, é coragem, é olhar para você mesmo. E quando você me ouvia, você reconheceu algo na sua história, na sua dinâmica emocional, do seu relacionamento,
e eu quero te fazer um convite. Eu faço atendimentos individuais em constelação familiar sistêmica, onde a gente investiga exatamente essas raízes, esses padrões de dependência, de codependência, de autocuidado, de lugar na família, de repetições, traumas e toda a estrutura emocional que mantém você preso em histórias que não são suas. Se você sente que está na hora de entender a sua história e transformar a sua forma de amar, me chama aqui no direct ou no WhatsApp. Será uma honra caminhar com você nessa jornada. E agradeço por você estar aqui e convido você a curtir, compartilhar, comentar aqui nesse vídeo para que a gente entenda melhor a nossa história. E nos vemos no próximo vídeo.